Graça e paz, amados. Mais um dia, hoje, 30º dia da nossa campanha Ser Discípulo, e desde já gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Nos abençoe com a sua inscrição. Eu tenho certeza que nós também seremos abençoados. Deixe seu like, tá? Não se esqueça disso. E a mensagem que eu tenho para vocês hoje, para o nosso devocional da nossa campanha, o título é Assuma sua fé em Cristo Jesus, Salvador e Senhor, baseado no texto de Romanos capítulo 10, versículo 9. E eu gostaria de ler com vocês este texto, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que maravilha, hein? Como podemos assumir a nossa fé em Jesus Cristo, Salvador e Senhor? O versículo de hoje que nós lemos nos garante que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e nós crermos em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Se você hoje crer no Senhor Jesus de todo o coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Este é o método divino apresentado por Paulo para os seus leitores. O primeiro ponto abordado aqui pelo apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo, é que o caminho da salvação não é difícil nem remoto, mas está perto e é fácil. Ele faz uma exposição das palavras referidas a Cristo, demonstrando que ele pode ser sempre encontrado pela fé, de igual modo o Evangelho. Paulo ele está mostrando aqui também que há uma conexão inseparável entre a fé expressa exteriormente e a fé mantida interiormente no coração. Ou seja, confessar que Jesus é o Senhor era e continua sendo uma importante confissão do cristianismo, um claro testemunho da divindade de Cristo. E a palavra grega Senhor foi usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta para traduzir Javé, o nome de Deus, e para identificar Cristo ressurreto. Daí vem a nossa confissão pública de receber o batismo. É tempo de assumir a fé em Cristo Jesus, a fé em nosso Senhor. Tá? No comentários de Lutero, Romanos capítulo 10, ele fala que confessar que Jesus é o Senhor era e continua sendo uma importante confissão do cristianismo, um claro testemunho da divindade de Cristo. A palavra grega para Senhor foi usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta para traduzir Javé, o nome de Deus, e para identificar Jesus Cristo ressurreto. Daí vem a nossa confissão pública antes de receber o batismo. Quando nós batizamos alguém, vem a confissão pública da nossa fé. É tempo de assumir a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É tempo de assumir, sabe? Tornando-os conhecidos nessa sociedade cada vez. Tornar conhecida a palavra do Senhor é cada vez mais. Essa sociedade que cada vez mais está descrente, mais pluralista, mais midiática e emocionalmente mais doente. Isso terá implicações notáveis. A seguir, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões que têm base na vida do profeta Eliseu. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando ele desafia o povo de Israel a assumir a fé no verdadeiro Deus de Israel, dizendo: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, seguiu, e se for Baal, seguiu. Então, diante dessa palavra de Elias, eu gostaria de compartilhar 4 situações. Primeira coisa, assumir a fé implica tornar
a sua fé pública. Não tem como ser discípulo, como eu já falei algumas vezes, 007, escondido, sem ninguém saber. Nós precisamos tornar nossa fé pública, não basta ter fé. Precisamos torná-la conhecida diante de todos, através das obras, através da confissão, através da obediência e através da santidade. Caso contrário, a fé é morta. Do que adianta esconder? Do que adianta ninguém saber que eu sou um cristão? Do que adianta ninguém saber que eu sigo a Cristo, nosso Salvador? Elias, ao alertar Acabe sobre o abandono dos mandamentos, está alertando contra o pecado de abandonar a confissão do nome do Senhor Jesus. E isso é importante e sério, porque a Bíblia fala, se aquele que confessar diante dos homens, ele também vai confessar diante do Pai. Então nós não podemos viver uma vida oculta, uma vida que não testifique que nós somos do Senhor Jesus, né? Somente na igreja que as pessoas sabem que nós somos cristãos. Isso não é de Deus. As pessoas devem saber que nós somos cristãos. As pessoas devem saber que nós somos discípulos do Senhor. Por isso que nós precisamos professar a nossa fé, nós precisamos falar. Segunda coisa é assumir a fé, implica deixar a vida velha ou a velha vida. Quando a gente assume a nossa fé no Deus vivo, nós precisamos abandonar o velho Baal e os costumes. Os velhos costumes, a velha natureza não nos domina mais. Nós somos libertos da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Terceiro lugar, assumir a fé implica deixar a velha vida, ou melhor, assumir a fé implica coragem para viver uma nova vida. Assumir a sua fé diante de Acabe e de todo o povo de Israel, Elias estava o quê? Se posicionando em seguir ao Senhor. Nessa mesma direção, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, olhando para Ele, o autor da nossa fé. Sabe? As pessoas estão indo para um lado, para o outro, mas eu estou seguindo a Jesus. O mundo está indo para um lado, eu estou seguindo na contramão do sistema. E por último, assumir a fé implica que precisamos estar do lado de Deus, mesmo quando todos se vão. O evento segue e Elias diz, só eu fiquei. Ou seja, todos se foram, só eu fiquei. Irmãos, que isso também sirva para nós. Todos vão para o caminho errado, todos vão seguir o caminho contrário do sistema, do mundo. Eu vou ficar com Jesus, eu vou ficar com a santidade. Deixe as pessoas irem para o pecado, mas eu vou seguir a Jesus. Sabe, mais tarde, Elias, ele percebe que não está sozinho. Ele faz referência aos 7.000 que não se dobraram a Baal e nos deixa uma lição valiosa. Olha, sempre tem os remanescentes. Você não está só. Sempre vai ter alguém, talvez você não está vendo, você não conhece, mas sempre vai ter alguém seguindo a mesma direção até Jesus. Quem assume a fé não segue a onda. A gente precisa fugir da onda, tá? Tem muita onda por aí e a gente não pode seguir a onda. Por último, assumir a fé implica na abertura para o avivamento, esperando que Deus nos preencha com seu fogo. Aí no final da história, o Todo-Poderoso responde com fogo do céu e consome todo o holocausto. O fogo tem muitos significados na Bíblia e um deles que é a maravilhosa obra do Espírito Santo quando ele traz a presença de Deus. O fogo traz a presença de Deus, que ao assumir a sua fé em Cristo Jesus, Salvador do Senhor, o seu coração seja reavivado pelo fogo da presença de Deus em nome de Jesus. Que a nossa oração hoje fale para Deus, pedindo a Ele que façamos discípulos, sabe, na nossa oração. Então feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, aumente minha fé.
Aumente minha fé ao ponto que eu venha assumir a fé em Cristo Jesus, para que o nosso coração, para o meu coração, seja reavivado e cheio do fogo do Espírito Santo, e essa chama permaneça viva em nossos corações, para que possamos proclamar as verdades do Senhor, para proclamar os feitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa fortalecer o seu coração nessa noite, que Ele possa fazer com que possamos realmente assumir a nossa fé em Cristo Jesus e dizer: Senhor é o Senhor e é o nosso Salvador. Até amanhã no nosso próximo devocional. Deus te abençoe.